Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. O Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui. Eu sou Fernando Moreira, respondo pela direção executiva aqui da Fundação e temos aqui por objetivo falar de projetos sociais. Nós falamos de educação, ciência, tecnologia, inovação, falamos sobre o terceiro setor e hoje nós estamos aqui para entrevistar um amigo meu, Coronel Sete, para falar sobre projetos sociais e segurança pública. Fique conosco. Então, como de costume, vocês sabem que eu sempre pergunto para os convidados quem é o Coronel Sete. Professor Fernando, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com você, aqui na Fundação Muraqui, essa instituição que faz parte da minha história também. O Coronel Sete é um cidadão, né, que veio para o Amazonas ainda muito jovem, com 21 anos, é cristão, conduz uma família, 2 princesas e uma esposa abençoada, e que é um profissional de segurança pública. A gente vai falar de projetos aqui que muitas pessoas não sabem que ele participou diretamente como autor, como colaborador de projetos. Mas a gente vai começar essa conversa falando assim, tente passar para nós o que é essa, ciência da segurança pública e como ela é complexa. Professor Fernando, segurança pública é uma necessidade fundamental para a sociedade, né? A pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas, ela coloca a segurança como uma segunda maior necessidade. A primeira necessidade fisiológica, que é básica do ser humano, e depois já vem a segurança. Claro que segurança é um conceito mais amplo, mas segurança pública ela está alicerçada. Então, sempre quando eu venho defender a segurança, eu mostro para o cidadão, para aquela pessoa com quem eu estou dialogando, a importância desse tema para a sociedade. Porque sem segurança, a sociedade não consegue avançar para garantir outros direitos, para conquistar outros direitos, outras necessidades humanas, até a sua realização, né, pessoal, realização como sociedade. Então, a segurança pública ela é realmente muito complexa, porque a gente trabalha com o que? A segurança? Com a violência. O nosso problema é a violência. Hoje a gente resume que segurança pública é só violência, mas não é, exatamente. Tem várias, né? Várias, mas o problema, né, que nós lidamos é a violência. Sim. E aí a gente vai então começar a entender quais são as causas dessa violência. E você começa a perceber, professor, que a violência ela tem múltiplas causas. Desde da área educacional, o aspecto cultural, enfim, são várias as vertentes que envolve a segurança pública. E uma outra coisa interessante também, que para cada forma de violência há uma causa distinta também. Né? Por exemplo, quando se trata de um autor de uma violência doméstica, para a sociedade é um cidadão que cumpre com as suas obrigações, é um cidadão que não rouba, que não furta, que não vende drogas, que paga os seus impostos, mas é um agressor da sua família. Sim. E é um criminoso. Tem a ver com segurança pública. Mas aí você já trabalha outro. O traficante, por exemplo, já é uma outra vertente, são outras causas que levam. Ele já tem um histórico mais de envolvimento criminal, um histórico ali desde a juventude, né, atos infracionais, etc. Então veja que são histórias muito distintas. Então, para histórias distintas, eu preciso também de soluções distintas. Então, esse é o desafio, essa é a maior complexidade da segurança pública, porque não há uma solução única. Sim. Por exemplo, não adianta só a viatura ali no local, né? A viatura ela vai inibir parte do problema. Né? Por exemplo, crimes contra o patrimônio. São crimes mais comuns que a presença policial ela consegue inibir. Mas existem outros crimes, que nós citamos aqui, por exemplo, o crime de violência doméstica, que está no ambiente familiar, dentro da residência. Então já a presença da viatura não vai inibir, não vai conseguir enfrentar aquele problema. Por exemplo, a gente sabe que existe uma necessidade de transversalidade, que a gente chama, né, de várias ações, né, de vários atores públicos, né, privados também. Mas, por exemplo, a gente começa a falar de estrutura, como é que se cria uma estrutura para ter grandes problemas de segurança pública. Por exemplo, se a gente for falar do nosso modelo Zona Franca, certo? Que durante esses 40 e poucos anos, eu não lembro, 40, 50 anos agora, Manaus foi sendo ali, muita gente vindo do interior. Sim, e começa exatamente a criar um grande conglomerado de pessoas ali sem condições mínimas, ou seja,
O poder público não consegue, isso é a minha análise superficial, tá? Como leigo, tá? O poder público não consegue acompanhar a demanda dessa sociedade que vem inchando a cidade cada vez mais. Então, tanto é que Manaus, se é dado público, é a segunda cidade mais favelada do Brasil. Então, dali você começa um contexto em que você sabe que vai dar problema aquilo ali, não é isso? Exatamente. Só falando aí, eu me lembrei do primeiro desafio que eu assumi quando eu saí da academia, que foi enfrentar o bairro mais violento na época, que era o bairro Santa Teovino. Era um bairro desse perfil, um bairro de periferia, um bairro que a gente foi buscar ali a história, né? A gente viu que havia ali naquela região, inclusive, populações que vieram do próprio interior do estado, né? Sim. A Zona Leste também é muito comum isso. E essa questão do êxodo rural, né, para a área urbana, ele realmente tem um efeito nessa questão do aumento populacional, né, da cidade, da incapacidade ali, muitas vezes, do poder público de criar políticas públicas que vão suprir as necessidades daquela população, e aí a violência ela aparece aí, né, como um efeito colateral, né, dessa migração populacional. Então, de fato, sim, esse é um dos problemas, né, que nós temos, que é a questão da população. A criminalidade ela tem relação direta com a população. Por exemplo, até a faixa etária interfere na criminalidade. Se você pega uma região onde tem um maior número de jovens, por exemplo, Sim. É natural que se tenha mais crimes. Se você vai para uma região onde tem pessoas mais idosas, a tendência é que haja menos. Porque o simples fato da faixa etária, ela já interfere. Porque o jovem, isso tem estudos, ele é mais impulsivo. Né? Ele se expõe mais aos riscos, tanto como vítima, bem como o autor. Já o mais velho, não, ele é mais reservado. Ele já tem uma percepção maior de violência, até, vamos dizer, uma percepção até exacerbada. Ele tem, às vezes, pensa que está acontecendo alguma coisa e nem está. Por quê? Dado as experiências, né, tudo aquilo que ele já viveu. Então acaba que vivenciando menos, se colocando menos na posição de vítima e autor da violência. Né? Então a população ela tem tudo a ver com a criminalidade. Então a gente quer, com essa conversa, mostrar assim, não é fácil resolver o problema de segurança pública da noite para o dia. Né? A gente tem que ter políticas... Eu lembro de uma vez, não me lembro, foi um artigo, um programa que eu assisti, onde também se falava de segurança pública e se fez um exemplo de uma praça. Pega um exemplo de uma praça. Uma praça que era mal iluminada, muita gente usando droga, não sei o que. E aí fizeram um trabalho de vários atores, inclusive até acho que envolveram o Sebrae na época para promover feiras, incentivar o artesanato. Aí entrou a questão da empresa de iluminação pública para iluminar a praça. Aí já agora os guardas podiam andar ali na praça. Ali serviu de um exemplo na época, que eu vi esse caso, de como existe a necessidade de vários atores estarem atuando ali para diminuir o índice de criminalidade e aumentar a sensação de segurança para quem vai para a praça. Perfeito. Né? Foi um exemplo que eu lembro de ter tido contato com isso. Sim, né? Até agora o senhor falando... E nem falamos de educação, saúde pública, nem falamos, foi só uma questão de gestão ali, das pessoas irem para a praça ali. O que é preciso fazer para que aquela praça seja habitada e as pessoas se sintam seguras? Aí várias pessoas entraram, mas foi um exemplo. Legal. O senhor falou disso, eu me lembrei lá das unidades de polícia pacificadora do Rio de Janeiro. Não sei se o senhor se lembra desse projeto, é um projeto que ocorreu no Rio de Janeiro há anos atrás, acho que foi mais ou menos 2012, algo assim. E eles entraram com essas unidades nas favelas, né, do Rio de Janeiro. Só que o que aconteceu na época, isso ficou muito evidente, inclusive várias pesquisas, artigos falando sobre isso, faltou o quê? Outros atores institucionais subirem também as favelas, não só a polícia. Então a polícia, ela entra como um agente que garante ali, vamos dizer, aquela segurança imediata, né? Mas você precisa criar outras ações naquela região. Com certeza. Para mudar realmente a realidade, né? Porque, como você falou de uma praça pública, por exemplo, o que dá vida a uma praça pública? É a convivência humana. Sim. Né? O ambiente, a praça, ela foi criada para a convivência. Quando você começa a falhar numa iluminação, por exemplo, e aí começa a acontecer um determinado delito, as pessoas já se afastam daquele ambiente. Então, o elemento convivência já saiu da praça pública. Então, a facilidade de acontecer a criminalidade,
de se aproximar pessoas com outros interesses daquela praça, já começa a aumentar. Né? Então, exatamente. foi o que aconteceu certamente na praça. Então a praça ela tinha ali os elementos necessários para acontecer a convivência, e com convivência o crime ele não consegue se estabelecer. Interessante. Tanto é que alguns programas que eu já elaborei, né, ao longo da minha história, eu pesquisei muito sobre isso, e assim, o grande segredo para você tornar um ambiente não propício à violência é tornar aquele ambiente vivo, né, dar vida àquela comunidade, movimentar. Com certeza. Com cultura, com educação, com assistência, com entretenimento, com esporte, com lazer. Então, quando você consegue trazer tudo isso para aquele ambiente, não tem espaço para a criminalidade. Diminui. E aí, eu também queria aproveitar a oportunidade, que eu sei que você foi uma pessoa que também contribuiu com esse Estado em projetos de segurança pública. Perfeito. Né? E aí eu digo que a Muraqui faz parte dessa história. E tem projeto que você nem sabe que o SEC estava por trás desses projetos aí. Então, é verdade. Dá uns exemplos aí para mim. Vou contar um pouquinho dessa história. Eu quero primeiro falando aqui e enaltecendo aqui a Fundação Muraqui. Muito obrigado. Porque eu sou filho da Universidade do Estado, né? Porque fiz uma graduação na universidade, fiz 2 pós-graduações. Na Universidade do Estado do Amazonas. Do Estado do Amazonas. Exatamente. Universidade do Estado do Amazonas, fiz uma graduação, 2 especializações e um mestrado. Legal. Tem outras especializações, tem uma outra graduação também fora da Universidade do Estado do Amazonas, mas uma grande parte, né, dentro da universidade. E a Fundação Muraqui fomentou aí parte dessas formações. Então eu sou grato, né, parabenizo aqui a Fundação Muraqui pelo importante papel que ela tem na sociedade amazonense, né, no nosso estado. Então, eu me formei na Academia da Polícia Militar, Academia Coronel Néper da Silveira Alencar. Esse nome é em homenagem a um coronel da Polícia Militar, que à época era uma referência. Isso à época eu digo antes até de eu nascer, né? Ele é do século, acho que 19 ainda. E foi uma referência, foi um exemplo, e o nome dele ficou na academia. E aqui no estado, nós temos um bacharelado em segurança pública, que é a Polícia Militar em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. Isso também é um diferencial, porque nem todo estado tem isso. Né? Isso é muito interessante, porque te dá uma formação mais humanística. Né? Aqui o profissional de segurança pública hoje, ele tem uma formação humanística, né? Com esse olhar para o cidadão. E aí eu me formo ali, e em 2010 eu sou desafiado a um projeto, enfrentar a criminalidade no bairro Santa Teovina, que à época era um bairro mais violento da cidade de Manaus. Um padre tinha sido assassinado lá, um padre chamado Rogério Ruboleto. Eu lembro disso. E aí o Estado precisava dar uma resposta para aquela violência extrema. E eu criei um projeto chamado Primeira Base de Policiamento Integrado. Claro que assessorado por oficiais mais experientes que eu na época, na Polícia Militar. E aí implantei esse projeto. E esse projeto foi um maior sucesso, professor Fernando. Nós reduzimos drasticamente a criminalidade e a sociedade começou a sentir aquela diferença. E aí todos os bairros queriam aquele projeto. Né? Não, a gente quer o BPI também, a gente quer o BPI. Eu lembro que o comandante-geral estava ali com muita dificuldade, porque não é fácil fazer um projeto, precisa de pessoas, né? Somente pessoas. Com certeza. E aí tinha uma limitação à época, ele todo, né, com dificuldade de conseguir expandir esse projeto. O fato foi que esse projeto deu tão certo que ele inspirou um grande programa na época, que foi o programa Ronda no Bairro. Acho que muitos se lembram desse programa. Sim. Foi um programa que teve muito êxito, era um programa de polícia cidadã, muito próximo da comunidade. Eu digo que era um projeto que a polícia conhecia a comunidade conhecia a polícia. Né? O cidadão sabia o meu nome e eu sabia o nome do cidadão. Então isso fazia toda a diferença no projeto. Só que ali, professor Fernando, eu descobri uma coisa, que só a polícia não era suficiente. Sim. Eu só tinha naquela época a polícia para oferecer para o cidadão. E eu estava no bairro de periferia, onde precisava de educação, de iluminação, de assistência social, de várias outras necessidades. E havia uma frustração ali em mim de também dar solução para esses outros problemas, que tinham relação com a violência, inclusive. Porque uma iluminação pública ela interfere na criminalidade. Com certeza. O acesso à educação interfere, porque se aquele jovem não tem a escola no seu bairro, ele vai ter que se matricular, por exemplo, no centro, como eu me lembro que tinha. E aí a evasão escolar, o abandono escolar, e aí o envolvimento sujeito à criminalidade. Então eu percebia a necessidade desses serviços públicos, mas não tinha a autoridade e a capacidade de fazer alguma coisa. Foi quando eu busquei nos estudos soluções para isso. Em 2014 eu tive a honra de criar um projeto já com essa visão, que foi a Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha foi um projeto que eu criei em 2014
com o objetivo de enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher, fazendo acompanhamento das mulheres que têm medida protetiva. Na época, a medida protetiva ela era ainda um papel, só um papel. A mulher ela se sentia ainda não protegida realmente. Com a Ronda Maria da Penha, essa mulher passa a ser acompanhada. Mas não só acompanhada, existia uma rede de proteção. Então eu tinha, por exemplo, assistentes sociais envolvidos no projeto. Esse projeto ainda existe, Ele né? existe. Ele está já há 11 anos, esse ano ele completou em setembro, 11 anos de criação, né? E sempre sou lembrados, eu sou chamado, né, para esse projeto, mas ele hoje já está em Manaus e em 10 municípios do interior do estado do Amazonas. E é um exemplo de trabalho em rede que hoje atende aí esses 11 municípios contando com Manaus, e é uma rede, não é só a Polícia Militar. Existe a viatura, que é a referência em termos de imagem, mas nos bastidores, na retaguarda, tem psicólogo, assistente social, a Polícia Civil, o Judiciário, né, com as varas especializadas em enfrentamento da violência contra a mulher, Defensoria Pública, então toda uma rede. Foi aí que eu percebi a importância do trabalho em rede, do trabalho intersetorial, né? Sim. E nós fomos... Em 2015, eu criei um programa 100% com essa visão, que foi um programa chamado Todos pela Vida. Ele envolvia 24 secretarias do Poder Executivo, envolvendo educação, trabalho e renda, cultura, esporte, lazer, segurança. E foi um trabalho que, na época, não foi possível dar continuidade, mas pelo menos eu consegui, com aquele momento de experiência, que foi lá no bairro Jorge Teixeira, a usar na minha pesquisa do mestrado. Eu estava concomitantemente entrando no mestrado. E aí eu usei aquilo como experiência, como pesquisa de campo. E eu, inclusive, concretizei, né, a minha dissertação de mestrado, que o título é Parâmetros para a formulação de uma política pública de segurança para o estado do Amazonas. E ela tem essa visão intersetorial. E de lá para cá eu só tenho criado projetos com essa visão intersetorial. Em 2018 eu criei um projeto chamado João e Maria, que trabalha dentro das escolas a questão da violência contra a pessoa idosa, contra a criança e adolescente, contra a mulher. É um trabalho mais educacional, né? Porque a gente percebe que a violência doméstica, como eu te falei, é um cidadão ali que odeiro, cumpridor de várias obrigações. Mas que de repente é alcoólatra e chega em casa bêbado e agride a mulher. Agride a mulher. Então a gente falou, poxa, precisamos trabalhar na cultura, mudar a cultura das pessoas, das famílias. Onde eu vou trabalhar? Na escola, no jovem. É ali que está começando. Então se eu orientá-lo, se eu mostrar para ele que esse não é o caminho, que isso não é correto, que ele, infelizmente, às vezes aprendeu até com a mãe dele mesmo, com o pai vendo, vivenciando ali na casa, não é correto, eu posso lá na frente mudar essa realidade no estado, né? Então foi um projeto também bastante interessante que nós trabalhamos aqui no estado. Então, Sete, o que a gente então conclui da nossa conversa, assim? Perfeito, professor. Concluímos que a segurança pública, né, ele é um dever do Estado, porém ele também é um direito e responsabilidade de todos. Então quero aproveitar essa oportunidade para fazer um chamamento para a sociedade, porque muitas vezes nós como cidadãos queremos só que o poder público faça a sua parte. Mas você que está nos ouvindo aqui também, você possa fazer sua parte como cidadão, seguindo as leis, seguindo as regras, contribuindo, identificando algo, comunicando a segurança pública, né? Porque como a gente falou, né, realmente uma responsabilidade de todas as pessoas, de todas as áreas, né, da sociedade, seja pública como também privada, né? Então eu deixo essa mensagem aqui, quero mais uma vez agradecer, né, a Fundação Muraqui, agradecer ao senhor, né, que é um amigo, um irmão em Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando, prosperando aqui a Fundação. E estou aqui, esse humilde, né, tenente-coronel da Polícia Militar, tenente-coronel 7, para servir e proteger a sociedade. Muito obrigado, minha continência para o senhor, para a Fundação Muraqui. A recíproca é verdadeira, com todo respeito aqui. Se você gostou desse bate-papo aqui, muito agradável, deixe seu like, compartilhe para que outras pessoas venham conhecer o trabalho que a Fundação vem fazendo. E, de novo, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe muito o seu trabalho. Seja próspero. Muito obrigado. Tá bom? Até mais, pessoal.